Estamos de volta e a partir de hoje o DF Record começa uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado aqui no Distrito Federal. O tempo para cada entrevista é de 10 minutos com tolerância de 1 minuto aí para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos da Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, desde que os partidos tenham ao menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. E o nosso primeiro entrevistado já está comigo aqui, nosso primeiro convidado, o empresário pré-candidato pelo PSD, Paulo Otávio. Muito boa noite, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Boa noite, Porta Nova. Fico muito feliz de poder estar aqui na Record, essa televisão que tem feito muito por Brasília, um tempo ótimo dedicado à cidade, e nós precisamos muito disso, mostrar, né, para os 3 milhões de habitantes dessa cidade todas as nossas dificuldades e também todas as nossas conquistas. Então fico feliz de ser o primeiro entrevistado aqui do seu debate com os senadores. Bom, a gente vai começar a contar o tempo agora. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os pré-candidatos aqui. Na sua opinião, qual a atitude mais importante que seja feita pelo eleito no Senado Federal para ajudar o Distrito Federal em seu desenvolvimento? Qual é a primeira missão? Bom, a primeira missão, primeiro, é ter articulação política. Quer dizer, eu presido o PSD. O PSD é um partido que ajudou a construir Brasília. Foi o partido do presidente Juscelino lá atrás, que nos 5 anos onde foi construída Brasília deu total apoio. E o PSD hoje, no Senado Federal, é representado por 12 senadores. Então, é uma bancada forte. Porque no Senado é importante a articulação política. E é importante também que o senador que represente o Distrito Federal tenha profundo conhecimento das coisas de Brasília. Eu moro aqui há 60 anos, né? Eu cheguei aqui com 12 anos, estou há 60 anos em Brasília. E já tive uma articulação política, já fui deputado, já estive no Senado e conheço bem como funciona o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele é muito útil ao Estado, à cidade, ele é muito útil desde que o senador que nos represente lute pelo desenvolvimento. Hoje, Brasília tem várias dificuldades. Tem 300 mil pessoas desempregadas, tem uma questão social, tem a questão de saúde, tem muitos desafios. Então, o mais importante para o senador a ser eleito pelo DF é que conheça Brasília, as dificuldades da cidade e não tenha medo. Não fique só no gabinete. Que saia para a cidade e, conhecendo a cidade, possa representar a todos os brasilienses de verdade. E conhecendo as dificuldades que nós vivemos hoje. Muito se fala da questão geográfica e de um possível potencial logístico aqui do Distrito Federal por estar próximo de todas as regiões. Por outro lado, a gente vê uma certa dificuldade para deslanchar nessa área como sendo um polo econômico mais forte do que é, muito ainda marcado pelo setor público e setor de serviços. O que dá para fazer nesse sentido? Olha, a logística é fundamental. Veja como o Brasília é importante. Hoje o aeroporto do DF é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil e caminha para ser talvez o primeiro. Se a gente conseguir os voos internacionais mais aqui na cidade, a gente caminha para ter realmente um polo logístico extraordinário. Até porque Brasília está no meio da América do Sul, não é só do Brasil, não. Pois é. Quando o JK lá posicionou o local de Brasília e construiu a cidade, é impressionante como desenvolveu toda a região centro-oeste, essa região esquecida e tal. Então Brasília tem um potencial enorme. Ela não é só a capital do Brasil, ela é a capital da região toda econômica aqui do centro-oeste. Tudo converge para Brasília, o comércio de Brasília, você vê a força do comércio de Brasília, os empregos que o comércio gera. Então realmente Brasília tem muito potencial. Falta talvez a gente divulgar mais a cidade para o Brasil, mostrar a investidores, empresários do Brasil que é possível instalar em Brasília. Eu vejo aqui algumas cidades aqui de Goiás que trouxeram indústria farmacêutica, trouxeram indústria automobilística, desenvolveram muito. Nós temos que mostrar a Brasília que tem esse potencial, tem uma mão de obra qualificada, tem pessoas preparadas. Então é isso que nós precisamos fazer, porque senão o desemprego aumenta, os governos não têm capacidade de absorver essa mão de obra competente que nós temos em Brasília e a coisa, você sabe, falta de emprego é o que mais me preocupa, porque a carteira assinada, a pessoa que tem um emprego, ela tem dignidade. Claro. Né? Em todo o país do mundo, pessoas desempregadas vão à delinquência, aí aumenta a violência, aumenta os problemas sociais. Então, emprego é uma coisa que eu me debato a vida toda. Assinei aqui em Brasília 51 mil carteiras de trabalho. Eu tenho o maior prazer na minha vida assinar uma carteira de trabalho. Eu acho que é importante que todo o setor produtivo da cidade se junte, né, e consiga mais empregos
projete mais a empresa e não tenha medo de investir. O Brasil tem um grande potencial e Brasília tem um grande potencial. Está faltando um pouco de coragem e de responsabilidade social a todos os integrantes do setor produtivo para investirem mais e alavancarem a economia da cidade. Quando a gente fala de emprego, a gente não pode deixar de tocar no assunto da formação de uma região de desenvolvimento econômico que não é só Distrito Federal. A gente não está falando só das regiões administrativas, está falando de Anápolis, está falando de Goiânia. Isso é uma utopia, criar uma grande rede nisso, ou é possível avançar? Olha, foi criada a RIDE, né, que protege toda essa região econômica e tudo mais. Mas existe o orçamento do estado de Goiás, em relação aos municípios aqui ao lado de Brasília, existe o orçamento do DF. Nós conquistamos lá atrás, quando eu fui senador, nós implantamos o Fundo Constitucional. Foi a grande conquista de Brasília, foi um projeto que eu iniciei em 1990, quando a primeira vez que eu fui deputado federal. Nós alavancamos esse projeto, conseguimos aprovar em 2002 e foi uma grande alegria para a cidade, que hoje nós temos aí 14, 15 bilhões por ano que vem do Fundo Constitucional, que dá uma sustentação à nossa cidade. O estado de Goiás não tem esse fundo e, logicamente, as pessoas que moram aqui em Águas Lindas, em Valparaíso, não têm essa vantagem. Essas cidades sofrem mais. Por isso que grande parte dessas pessoas da periferia de Brasília vem aqui usar, né, os nossos equipamentos, os nossos hospitais, porque falta lá. Eu sempre defendi que essa união do governador de Goiás com o governador do DF é muito importante. Tem que haver uma sinergia entre os dois governos e investirem juntos. Porque grande parte das pessoas que estão trabalhando aqui, talvez aqui na Record, moram aqui na periferia. Então, se a gente conseguir ajudar essas pessoas, recentemente eu fiz um projeto até de um hospital em Valparaíso, vou até doar para o governador de Goiás um projeto de um hospital que precisa fazer um hospital em Valparaíso, para não que as pessoas de Valparaíso não tenham que vir aqui para o DF e a um hospital. É o trânsito que aumenta, Então, eu acho que nós temos que dar as mãos. Os dois governos têm que estar muito juntos, muito próximos e muito antenados. E toda a sociedade tem que estar atenta nisso, porque o aumento da população nas regiões periféricas de Brasília é muito grande. E o desemprego que eu estou falando é de aqui Brasília. Se eu somar o desemprego da periferia, aí nós vamos chegar aí a 400, 500 mil pessoas. É muito grande. Pois é um assunto que vai cair evidentemente na pauta dos senadores, e se o senhor tiver no Senado Federal vai ter que tratar, é a questão tributária. Parece que a gente não se livra desse assunto da tal da reforma tributária e da guerra fiscal. Não tem exatamente aquela guerra fiscal clássica, mas a gente vai ter um efeito importante de redução de ICMS para os estados a partir do ano que vem. Como é que se equaliza? Será que a gente tem condição de chegar a um fim e a um meio termo que atenda aos estados e à União nessas disputas, nessas discussões? Essa redução do ICMS realmente é importante para as pessoas, pelo custo do combustível, do transporte, essa última decisão que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas vai sacrificar os estados. Aqui em Brasília nós vamos perder aproximadamente R$1 bilhão por ano. Então, impacta, são 100 milhões por mês. Aproximadamente, as contas que eu fiz, dá mais ou menos 1 bilhão e 200. 100 milhões por mês que Brasília vai perder. É lógico que atrapalha muito. Aí o estado vai ter que buscar outras fontes alternativas de receita. E logicamente, quanto mais desenvolvimento tivermos em Brasília, melhor fica. E aí, o senador que foi eleito aqui no DF tem que lutar, tem que sair do gabinete e conquistar recursos para a cidade. Eu acho que colocar Brasília como não só a capital, capital brasileira, capital da logística, mas capital do turismo. Aqui o turismo é muito pouco frequentado. Então, fomentar Brasília de uma forma diferente. Não só as questões políticas que estão nos noticiários da Record e todas as emissoras todos os dias, mas mostrar uma Brasília produtiva, uma Brasília boa de viver, uma Brasília com qualidade de vida, uma Brasília com uma arquitetura a mais bonita cidade brasileira, com a melhor qualidade de vida do Brasil. Isso que nós temos que mostrar para as pessoas que possam investir, venham investir em Brasília e gerar mais empregos na cidade. O seu partido tem se notabilizado por conseguir conversar nesse período pré-eleitoral com as outras forças nacionais, tanto à esquerda quanto à direita. Tem sido quase que uma fiel da balança ali para algumas questões, tem conseguido transitar nesses dois campos, que não é mais tão fácil como já foi. O senhor acha que isso tem que ser mantido ou uma bancada no Senado tem que tomar partido de um lado ou de outro, tem que ser oposição? Eu procuro sempre, a minha vida toda, eu procurei ser agregador. Eu sempre entendi que a política é o diálogo. Política é diálogo, é conversa, é entendimento. Que sem entendimento não se constrói absolutamente nada. Então, unir as forças políticas de Brasília em prol do desenvolvimento é muito importante.
Quer dizer, que não adianta radicalizar para lá, ou para a esquerda, ou para a direita, não. Nós temos que tantos problemas. O Brasil tem um potencial tão grande, Porta Nova. Quando eu vejo esse país que eu amo, essa cidade que eu amo, eu vejo um país aí com um potencial. Eu sou um otimista em relação ao Brasil. Mas nós temos que agregar, temos que conversar mais, acabar com o radicalismo e juntos a gente vai construir um Brasil melhor. Reforma tributária, você falou em reforma tributária. Por exemplo, eu sou totalmente a favor da simplificação tributária. Lá atrás eu defendi o imposto único. O imposto eletrônico. Hoje a gente tem uma quantidade, eu vejo o sofrimento de todos os comerciantes, que eu conheço todos, empresários de Brasília. Ontem eu estive caminhando aqui na Feira dos Importados, conversando com os feirantes. Veja a dificuldade dele ficar guardando papel aí 5, 6 anos. Nós temos que mudar, o Brasil tem que avançar. Nós temos um sistema financeiro maravilhoso. Então por que não implantar o sistema eletrônico de tributação? Todo mundo vai pagar. O dinheiro vai ser distribuído para os municípios rapidamente, para os estados rapidamente, e a gente não avança nisso. Quer dizer, sempre tem uma timidez do Congresso, um medo, eu não sei por que não. O Brasil tem que mostrar, como o Brasil mostrou que a urna eletrônica funciona. Isso. Nenhum país do mundo usa. O Brasil usa e está funcionando. O Brasil tem que usar porque o sistema eletrônico de tributação funciona. E por quê? Porque nós temos um sistema bancário muito eficiente, que foi construído ao passar do tempo, os bancos são muito eficientes, e daria uma arrecadação boa e daria, olha, eu tenho certeza, o dia que a gente simplificar a questão tributária, vão surgir milhares e milhares de novas empresas, que eu conheço muita gente jovem que quer montar um negócio, que quer montar uma empresa, mas tem medo, porque fica com medo, olha, como é que eu fecho a empresa depois? Como é que eu vou pagar meus tributos? Como é que eu contrato o contador? Então, é muito complicado. Então, quanto mais a simplificação tributária é o caminho do futuro. Muito obrigado, doutor Paulo Otávio. Infelizmente acabou o nosso tempo aqui, 10 minutos. Hora aqui. Eu gostaria, a gente tem muito assunto para tratar. E essa questão tributária, inclusive, tem tecnologia para isso, de fazer de forma eletrônica com um blockchain, por exemplo, que é altamente rastreável, mas isso é assunto para outras conversas. Muito obrigado mais uma vez. Honrado, obrigado, Porta Nova, obrigado à Record por uma oportunidade tão importante para a gente colocar, né, os nossos pensamentos como apaixonados por Brasília. Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Até a próxima. Gente, amanhã o DF Record entrevista a pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Paula Belmonte, do Cidadania.